Capítulo 3. Um mês depois, eu ainda estava com raiva daquilo. Eu beijo mal? Beijo mal? Quero dizer, workaholic. Tudo bem. Não é vergonha alguma ser fantástica em seu trabalho. Não ser divertida. Que seja. Diversão é superestimado. Mas, beijar mal. Esse era o tipo de insulto que me assombraria até o túmulo. Inaceitável. Assim como o estado da minha vida toda. Minha mãe estava morta. Eu tinha sido retirada dos trabalhos de campo. Então, o relacionamento mais longo da minha vida acabara com o insulto mais ofensivo do mundo. E não havia nada que eu pudesse fazer a respeito disso. Minha mãe continuava morta, meu ex-namorado e minha melhor amiga tinham ido viajar por 3 semanas na minha missão em Madrid, e eu fiquei em casa. Em Houston, com nada para fazer e ninguém para fazer nada comigo. Nem consigo dizer como sobrevivi. Na maior parte do tempo, fiz qualquer coisa para me manter ocupada. Reorganizei a sala do arquivo no escritório. Participei de pequenas missões locais. Repintei meu banheiro em tom mexerica sem pedir permissão para o senhorio. Esvaziei a casa da minha mãe e coloquei tudo à venda. Comecei a correr 10 quilômetros depois do trabalho, na esperança de me cansar. Contei os segundos como se estivesse no purgatório, até poder sair da cidade. E dormi todas as noites no chão do closet. Aquelas 4 semanas duraram 1000 anos. E, durante todo aquele tempo, eu só consigo me lembrar de uma coisa verdadeiramente boa que aconteceu. Quando mexi no porta-joias da minha mãe, encontrei uma coisa que pensei estar perdida, uma coisa que teria parecido lixo para qualquer outra pessoa. Enterrado embaixo de um colar todo enroscado, achei um pequeno alfinete prateado com miçangas que eu tinha feito na escola quando tinha 8 anos. As cores eram exatamente como eu me lembrava: vermelho, laranja, amarelo, verde claro, azul claro, violeta e branco. Alfinetes da amizade, feitos com miçangas, eram o grande sucesso na escola naquele ano. Todos faziam e prendiam nos cadarços do tênis. Então, no dia em que nossa professora trouxe os alfinetes e as miçangas, ficamos em êxtase. Ela nos deixou passar todo o intervalo fazendo os alfinetes, e eu guardei meu favorito para dar à minha mãe. Eu tinha adorado a ideia de surpreendê-la em um dia em que ela me daria presentes com um presente meu para ela. Mas, no fim, nunca consegui fazer isso. De algum modo, antes da manhã seguinte, o alfinete tinha desaparecido. Eu o procurei por semanas. Verifiquei mais de uma vez o chão do meu closet, os bolsos da mochila, embaixo do tapete do corredor. Foi um dos maiores mistérios da minha vida, sem solução, uma pergunta que levei comigo por muito tempo: como eu tinha perdido uma coisa tão importante? No entanto, 20 anos depois, ali estava ele, guardado em segurança no porta-joias da minha mãe, esperando por mim como uma resposta escondida havia muito tempo. Como se ela o estivesse mantendo em segurança para mim por todo esse tempo. Como se talvez eu a tivesse subestimado um pouco. E a mim mesma também. Bem ali, procurei entre seus colares e encontrei uma corrente grossa de ouro. Então prendi o alfinete nela como um pingente. E passei a usá-lo, todos os dias depois disso. Como um talismã. Até dormia com ele. Eu me pegava tocando nele o tempo todo, girando as miçangas com as pontas dos dedos para sentir seu pequeno chocalhar alegre. Algo naquilo era reconfortante. Me fazia sentir que talvez as coisas nunca estivessem tão perdidas quanto pareciam. Na manhã em que Robbie e Taylor estavam voltando de Madrid, uma manhã em que teríamos uma reunião na qual Glenn prometera me dar uma nova missão, finalmente, toquei tanto aquele alfinete que me perguntei se poderia gastá-lo. O ponto era, eu estava prestes a receber uma missão. Estava prestes a fugir. Não importava para onde iria. A simples ideia de partir transformava meu coração em um campo ondulante de alívio. Eu iria desaparecer dali. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentiria bem. Tudo o que eu precisava fazer era sobreviver a ver Robbie novamente. Somos muito desdenhosos, como cultura, em relação a um coração partido. Falamos sobre isso como se fosse engraçado, ou bobo, ou bonitinho. Como se pudesse ser curado com um pote de Häagen-Dazs e um pijama de flanela. Mas, é claro, um rompimento é um tipo de luto. É a morte não de um relacionamento qualquer, mas do mais importante da sua vida. Não há nada de bonitinho nisso.
Largada é também uma palavra que fica aquém de seu verdadeiro significado. Parece tão rápido, como um momento no tempo. Mas ser largada dura para sempre. Porque a pessoa que você amava decidiu que não amava mais você. Será que isso passa mesmo? Enquanto eu esperava na sala de reuniões, de longe a primeira pessoa a chegar, foi isso que me atingiu. Rob me deixar parecia ser a confirmação do meu pior, mais profundo e jamais confessado medo. Talvez eu simplesmente não fosse digna de ser amada. Quero dizer, sim, eu era uma boa pessoa. Tinha muitas qualidades, era competente, tinha uma bússola moral forte, e vamos acrescentar, eu cozinhava bem. Mas como alguém simplesmente assume que seria a primeira escolha de outra pessoa? Eu era melhor do que todas as outras ótimas pessoas do mundo? Era especial o bastante para que alguém me escolhesse em detrimento de todos os demais? Não para Rob, acho. Eu não queria vê-lo novamente. Ou pensar naquilo. Ou ter uma crise de autoestima. Eu só queria dar o fora do Texas. A primeira pessoa a chegar na sala de reuniões foi Taylor. Minha melhor amiga. Recém-chegada de Madrid com meu ex, embora não fosse culpa dela. O cabelo dela estava mais curto, um tipo de corte europeu, e preso atrás das orelhas, e ela estava usando rímel, o que era novidade, e isso fazia seus olhos verdes se destacarem. Gritei ao vê-la e levantei correndo, me jogando em seus braços. Você voltou. Abracei-a com força pelo pescoço. Ela me abraçou de volta. Matei todas as plantas da sua casa. Falei, mas esse é o preço que você paga por me deixar. Você matou minhas plantas? Você não viu os cadáveres? De propósito? Sem querer, confessei. Uma combinação de negligência e atenção exagerada. Isso parece letal. Taylor me deu aquele grande sorriso pelo qual era famosa. Tínhamos conversado por telefone muito mais dessa vez do que normalmente fazíamos durante as missões. Principalmente porque eu ficava chorando e ligando para ela. Ela era boa nisso, era mesmo. Tinha me deixado processar, desabafar e agonizar por todo o conteúdo do meu coração, mesmo quando eu a acordava. Ao vê-la agora, percebi que fazia muito tempo que não perguntava por ela. Como foi a viagem? Perguntei. Tudo bem, respondeu ela. Não era exatamente uma resposta. Quando nos sentamos, não pude conter o impulso de abaixar a voz e perguntar: e como ele está? De quem você está falando? Perguntou Taylor. Da pessoa que rima com Bob. Ah, disse Taylor, o rosto se contraindo de um jeito que me fez sentir que ela torcia por mim. Acho que ele está bem. Bem, é sua palavra do dia. Quer dizer que ele não está mal. Que pena. Mais importante, falou ela. Como você está? Estou presa aqui há um mês. Estou morrendo. Taylor concordou com a cabeça. Porque você precisa de água nas brânquias. Obrigada, falei, querendo dizer finalmente, obrigada por acreditar nas minhas brânquias. Nesse instante, Glenn entrou. Pare de falar sobre suas brânquias, disse ele. Ela é um tubarão, lembrou Taylor, em minha defesa, não a encoraje. Outras pessoas chegaram, e a sala de reuniões se encheu. Ahmad, sempre simpático com seu nariz redondo e sorriso largo, tinha voltado da Nigéria. Doghouse, de volta de Burkina Faso, havia deixado crescer a barba para cobrir a cicatriz de queimadura na mandíbula. Kelly estava recém-chegada de Dubai usando brincos dourados de argola que combinavam exatamente com seus cachos loiros. Tentei não olhar para a porta, à espera de Rob. Mantive uma boa postura. Arrumei o rosto em uma expressão agradável, bem obrigada e você, com tamanha precisão que os músculos das minhas bochechas começaram a tremer. Ignorei o barulho de fundo que apitava em meus ouvidos. Por fim, bem quando Glenn estava limpando a garganta para começar, Rob chegou. Seu cabelo estava mais comprido. Ele usava um terno novo, de corte ajustado, uma gravata que eu nunca tinha visto e seus famosos óculos Vuarnet, embora estivéssemos em um ambiente interno. Ele os tirou assim que entrou na sala. Maldição! Ele sabia fazer uma aparição. Ele sempre fora muito melhor no estilo do que na substância. Doeu vê-lo? Tirou todo o ar do meu peito? Me incapacitou de emoção? Era como se eu tivesse tomado uma garrafa inteira de coração partido. Não, na verdade. Isso é bom, pensei. Espere. Isso é bom? Isso queria dizer que eu já tinha superado, certo? Meu tempo infinito em Houston/Purgatório tinha servido para alguma coisa.
Dizem que o tempo cura tudo. Era isso? Será que eu estava curada? Ou será que o mês anterior tinha destruído toda a minha capacidade de sentir qualquer coisa? Enquanto Glenn começava a reunião, segurei a respiração. Por favor, por favor, por favor, me peguei pensando. Só dessa vez, me deixe sair fácil dessa. Às vezes me pergunto se eu me amaldiçoei naquele momento. Porque, quando Glenn começou a reunião, iniciando com minha nova missão, percebi bem rápido que não seria a fuga pela qual eu segurava a respiração. Primeiro, o mais importante, disse Glenn quando a sala ficou em silêncio, apontando para mim. Vamos falar sobre a nova missão da Brooks. Glenn sempre me chamava de Brooks. Eu nem sequer podia garantir que ele sabia meu primeiro nome. É uma bem suculenta, prosseguiu. Fora dos nossos padrões normais. Deve ser bem intensa. Na verdade, é uma nova missão para todos aqui. Meio que uma situação na qual vamos precisar de todo mundo. Mas Brooks será a agente principal. Glenn fez um pequeno aceno de cabeça para mim. Ela mereceu. Onde é? Perguntei. Acho que o que você quer saber é. Quem é? Não, respondi. Definitivamente, quero saber onde, porque esse cliente, Glenn prosseguiu, e seu tom de voz me lembrou o jeito como as pessoas falam com seus cães antes de dar petiscos a eles. É muito, muito famoso. Não protegíamos muita gente famosa na Glenn Schultz Proteção Executiva. Se nossa sede fosse em Los Angeles, seria diferente. Mas ficávamos em Houston, então a maioria dos nossos clientes eram executivos do petróleo e gente de negócios. Um artista ocasional que passava pela cidade. Uma vez fiz algumas avaliações de localizações remotas para Dolly Parton, e ela me mandou um adorável bilhete de agradecimento. Mas era só isso. Olhei para o rosto de Glenn. Ele estava reprimindo um sorriso. Ele estava animado de verdade. E Glenn nunca se animava com nada. Ele seguiu em frente. Acontece que essa missão em particular vai acontecer no grande estado do Texas. No Texas? Perguntei. Glenn me ignorou. Bem aqui na nossa amigável cidade natal de Houston. Então, Houston, empurrei minha cadeira para trás. Em 8 anos recebendo missões, eu nunca havia reclamado de uma localidade. É assim que esse trabalho funciona. Você não se importa com o lugar para onde vai. Vai para onde é mandado. E está tudo bem. Mas, tinha sido um mês difícil. Vamos dizer que eu estava a ponto de fazer uma coisa não profissional. Então Glenn nos disse quem era o cliente. Repuxando os lábios em um sorriso muito satisfeito consigo mesmo, como se essas boas novas pudessem cancelar qualquer má notícia que aparecesse dali para frente, Glenn fez a grande revelação. O principal cliente desta missão, disse ele, apertando o botão do controle remoto do painel de exposição e mostrando um pôster de filme para que todos víssemos, é Jack Stapleton. A sala toda se surpreendeu. Robbie teve um ataque de tosse. Kelly soltou um grito como se estivesse em um show dos Beatles. E foi quando, apesar de tudo o que tinha decidido sobre como conseguir o posto em Londres ser a resposta para todos os meus problemas, eu falei: quer saber? Eu me demito. Capítulo 4. Claro que não preciso dizer para você quem é Jack Stapleton. Você provavelmente se surpreendeu também. Minha tentativa de me demitir se perdeu totalmente no caos. Não tenho certeza se alguém chegou a me ouvir, exceto Glenn, que desprezou aquela declaração me olhando de relance, como se eu fosse um inseto irritante. Você nunca vai se demitir. Já te falei isso. Eu estava esperando para sair do Texas como uma pessoa se afogando espera por uma corda. A decepção de continuar presa aqui me fez perder o fôlego. Mas vou dizer uma coisa. Ouvir o nome de Jack Stapleton não passou totalmente despercebido. Proteger o 2 vezes eleito homem vivo mais sexy do mundo aqui no Texas era melhor do que proteger algum executivo do petróleo de dentes acinzentados, olhos lacrimejantes e corpo em formato de pera em qualquer outro lugar. Tudo bem, talvez. Glenn certamente achava que sim. Esse aqui vai ser difícil, pessoal, anunciou Glenn, retomando o controle da reunião. Ainda bem que Brooks teve tempo para descansar, porque essa missão vai mantê-la ocupada. Claro que eu ainda não tinha dito que sim. Mas, novamente, eu nunca disse não. Glenn apertou o controle remoto do painel digital e mostrou uma foto de Jack Stapleton no tapete vermelho, com todo o seu 1,90 m de homem dos sonhos, na tela da sala de reuniões. Presumo, pela reação coletiva,
Que todos saibamos quem é este homem. Ele começou a mostrar as fotos. Fazíamos isso com todo novo cliente, mas digamos que, em geral, não era tão cativante. As primeiras fotos eram profissionais. Jack Stapleton com uma camiseta tão justa que parecia embalado a vácuo. Jack Stapleton com um jeans rasgado. Jack Stapleton com um smoking e a gravata desfeita, encarando a câmera como se estivéssemos todos prestes a segui-lo até seu quarto de hotel. Esse é o cliente mesmo? Perguntou Doghouse, só para ter certeza. Obviamente que sim. Mesmo assim, todos nós esperávamos ouvir de novo. Porque era tão inacreditável. Afirmativo, confirmou Glenn. Então olhou para Kelly. Você não tem uma queda por ele. O que você acha que eu sou? Perguntou Kelly. Uma adolescente? Parece que já ouvi o nome dele por aí. Adultos funcionais não têm quedas por atores, Kelly declarou para a sala. Foi quando Doghouse, bem ao lado dela, colocou a bota sobre a mesa de reuniões e deu um sorriso malicioso para Kelly. Tenho certeza de que ela tem uma meia com a cara do Stapleton. Ganhei de presente, garantiu Kelly. Mas você usa, observou Doghouse. É estranho você saber disso. Aquilo só fez o sorriso de Doghouse crescer. Você não tem uma foto dele na tela de fundo do celular? Isso é sigiloso. E é ainda mais estranho você saber disso. A questão é, continuou Glenn, apontando para Kelly em sinal de advertência, seja profissional. Qualquer coisa que você tiver com o rosto do cliente. Doghouse começou a contar os exemplos. Camisetas, tatuagens, biquínis. Se livre de tudo, orientou Glenn. Kelly olhou zangada para Doghouse, mas ele só lhe deu uma piscadela. Mas Glenn não estava ali para brincar. Aquele era um cliente importante e um trabalho importante. Ele prosseguiu com as fotos, mostrando algumas tiradas por paparazzi, e vimos Jack Stapleton de camisa xadrez fazendo compras na feira. Jack Stapleton de boné atravessando um estacionamento. Jack Stapleton de Santa Maria, doce mãe de Deus, sunga na praia, saindo das ondas e reluzindo como uma divindade romana. Taylor falou por todas as mulheres na sala quando soltou um assobio longo e baixinho. Senti Rob olhar para ela ao ouvir isso, mas não olhei. Mantive os olhos no prêmio, por assim dizer. Senhoras, não vamos objetificar o cliente, advertiu Glenn. Os homens ao redor da mesa murmuraram sua concordância. E, logo depois disso, Glenn colocou em um slide que fez a outra metade da sala assobiar. E esta é a namorada dele. Era Kennedy Monroe, é claro, correndo no estilo Baywatch ao longo de uma praia perfeita, sem uma única celulite visível, como se tivesse a capacidade de se photoshopar ao vivo, em tempo real. Todo mundo sabia que eles estavam namorando, e, olhando com admiração para a tela, o motivo não era nenhum mistério. Ela tinha um tipo de beleza que dobrava qualquer um às suas próprias regras. Um casal, desde que coestrelaram o filme Os Destruidores. Eles tinham acabado de aparecer juntos na capa da People. Quer dizer, eu sempre achei que os dois eram um casal estranho. Ela era, afinal, mais famosa pelo escândalo no qual afirmara falsamente ser neta de Marilyn Monroe e fora processada pelos herdeiros de Marilyn. E Jack Stapleton tinha sido citado em uma entrevista da Esquire dizendo: ela é como uma teórica da conspiração, sobre si mesma. Uau! Como eu sabia tudo isso sobre ele sem nem mesmo tentar? Kelly parecia ter tido a mesma reação visceral a ela que eu. Ela vai vir aqui? Perguntou, com as narinas dilatadas. Não, Glenn falou. Só coloquei esta foto por diversão. Ele passou para o próximo slide. Era a foto de um cara que se parecia tanto com Jack Stapleton que fazia você querer esfregar os olhos. Esse é o cliente? Perguntou a Maddie, como se estivéssemos sendo enganados. Este é o irmão mais velho dele, Hank, explicou Glenn. Então colocou uma foto de Jack, e nós analisamos os dois, lado a lado, como se fosse um jogo dos 7 erros. Foi quando Glenn parou o slideshow. Não consigo imaginar que haja uma pessoa nesta sala que não tenha visto Os Destruidores, comentou ele. E vocês todos provavelmente sabem por alto que, logo após o fim de semana de estreia, o irmão caçula de Jack Stapleton, Drew, morreu em um acidente. Isso foi há 2 anos. Jack saiu dos holofotes, se mudou para as montanhas remotas de Dakota do Norte e não fez mais nenhum filme desde então.
Sim, todos sabíamos disso. Todo mundo nos Estados Unidos sabia. Os bebês sabiam. Os cachorros sabiam. Talvez, até as minhocas. O acidente foi abafado. Quero dizer, Glenn balançou a cabeça em admiração, fizeram um trabalho fantástico. Não há detalhes em parte alguma, e deixei Kelly nisso o dia todo. Nós assentimos para Kelly. Ela era a melhor escarafunchadora que tínhamos. Se eu soubesse por que você me queria nisso, teria trabalhado com mais afinco, disse Kelly. Glenn manteve o foco. E prosseguiu. Em toda parte, só foi possível encontrar o básico: acidente de carro. Jack e seu irmão caçula estavam juntos. Só Jack sobreviveu. Glenn mostrou uma foto de Jack e de seu irmão Drew em alguma premiere, de terno, sorrindo para as câmeras com os braços ao redor um do outro. Todos fizemos um momento de silêncio. Mas há rumores, Glenn continuou, rumores que dizem que Jack estava dirigindo, e que pode ter havido álcool envolvido. Kelly está trabalhando para confirmar isso. Como quem não estava gostando, Kelly enrugou o nariz e balançou a cabeça enquanto Glenn foi em frente. O que já sabemos é que, logo depois do acidente, a família se desentendeu. Em particular, parece haver uma grande desavença entre Jack e seu irmão mais velho. Não conseguimos encontrar relatos que expliquem a rixa. Glenn mostrou uma foto da família antes do acidente, pai e mãe de aparência doce e 3 garotos crescidos, uma foto de paparazzi tirada na arquibancada de um estádio. Além disso, apesar da intenção declarada de Stapleton de se aposentar das telas, ele ainda é obrigado por contrato a fazer a continuação de Os Destruidores. Ele está lutando na justiça para romper, e não está claro que lado vai prevalecer, mas ele não deixou a Dakota do Norte por vontade própria desde então. Até agora. Ele chega em Houston hoje. Glenn olhou para seu relógio de pulso. Aterrissou há 23 minutos. Ele finalmente sai da toca e escolhe Houston, perguntou Rob. Ei! Exclamou Kelly, como se estivesse ofendida. Não somos tão ruins assim. Rob balançou a cabeça. Ninguém vem para cá por vontade própria. Glenn retomou o assunto da reunião. Já que Stapleton não veio para cá por vontade própria mesmo. Ele é daqui. Sugeriu Doghouse, orgulhoso de saber a resposta da charada. Correto, confirmou Glenn. Ele é daqui. E os pais dele moram em um rancho perto de Kate, no Rio Braços. E a mãe dele acaba de ser diagnosticada com câncer de mama, e então ele veio passar um tempo em casa. É por isso que está acontecendo tão rápido, disse Doghouse. Era rápido. Em geral, levávamos semanas, pelo menos, nos preparando para algo assim. Sim, respondeu Glenn. Ela recebeu o diagnóstico na segunda, e a cirurgia está marcada para a sexta de manhã. Protocolo agressivo, Ahmad disse. O pai dele era oncologista. Glenn confirmou com a cabeça. Pelo que entendi, não seria sua primeira escolha de tratamento. Mas não é incurável. Todos nós notamos a dupla negativa. Qual a duração da missão? Perguntei então, não está claro. Mas meu entendimento é que Stapleton pretende ficar aqui durante todo o tratamento. Semanas? Questionei. Pelo menos. Vamos saber mais quando a família souber. Era tão estranho pensar em Jack Stapleton como alguém que tinha uma família, ou tendo qualquer tipo de vida fora de seu papel principal de dar a todos nós algo para cobiçar a respeito da humanidade. Mesmo assim, ali estava. Jack Stapleton era uma pessoa de verdade. Com uma mãe que estava doente, e uma cidade natal, e agora estava em Houston. Glenn mudou o slideshow para uma série de fotos de uma casa moderna com 3 andares. Ele alugou uma casa na cidade, perto do centro médico. Só vamos ter acesso a partir de hoje, mas aqui estão algumas fotos do site da imobiliária. Pessoas normais veriam naquelas fotos uma casa novinha em folha, moderna, luxuosa, com pé direito alto, janelas imensas e paisagismo exuberante. A porta da frente era azul clara, com um ficus lira em um vaso logo ao lado. Parecia algo saído direto da Architectural Digest. Mas todos nós olhamos para aquelas imagens com lentes distintas. O ficus lira ficava muito bem na foto, mas não era relevante para ninguém naquela sala. A menos que pudéssemos esconder uma câmera de segurança nele. O muro alto ao redor do jardim significava que seria difícil para um stalker tentar escalá-lo.
O passeio circular na frente era um pouco próximo demais da estrutura. Aquele arbusto imenso de oleandro precisaria ser podado. O pátio coberto seria um acesso fácil para um sniper. Nas fotos noturnas, dava para ver que a iluminação da frente era muito mais para criar um clima do que para garantir a visibilidade. Glenn nos apresentou os recursos de segurança, câmeras de segurança em abundância, mesmo no interior, acionadas por movimento, no hall de entrada. Sistema de alarme de última geração e travas eletrônicas com acesso remoto. Ainda que o representante do cliente diga que ele costuma esquecer de usá-la. Sinal vermelho. Cliente não cooperativo. Levantei a mão. Ele nos contratou? Ou foi o empresário dele ou coisa assim? Glenn fez uma pausa. E, com isso, todos soubemos a resposta. Um pouco dos dois. Tecnicamente, foi o empresário quem nos contratou, por insistência exaustiva da equipe. E do estúdio, que está prestes a fazer a continuação de Os Destruidores. Não era incomum que nossos clientes tivessem equipes, porque a equipe dele insistiu exaustivamente que ele contratasse segurança. Perguntei. Ele já teve alguns stalkers, disse Glenn, e uma delas mora na cidade agora. A mesa fez um aceno coletivo com a cabeça. Então, a primeira estratégia, é claro, é esconder o fato de que ele está aqui durante o maior tempo possível. Mas é um fator imprevisível. Ele é fácil de ser reconhecido. Kelly soltou um "ha". Mas, prosseguiu Glenn, ele está sumido faz um tempo, então pode não ser a primeira coisa que vai passar pela cabeça das pessoas. E ele parece evitar os holofotes muito bem ultimamente. Isso era bom. Quanto menos holofotes, melhor. Ele já avisou que vai acompanhar a mãe na cirurgia e nas consultas. Fora isso, ele planeja ficar na surdina. Eu estava tentando não me comprometer, mas meu cérebro já começava a trabalhar e a elaborar uma estratégia. Precisávamos conseguir a planta baixa do hospital. Fazer uma visita em loco com antecedência. Encontrar as melhores opções de entrada e saída. Garantir uma área de espera privativa. Qual é a situação com a antiga Stalker? Perguntou Doghouse. Glenn assentiu e projetou uma foto. Uma imagem de uma mulher de meia idade com cabelo comum, batom rosa claro fora das linhas dos lábios e, o que mais chamava a atenção, usando brincos com o rosto de Jack neles. Você não tem um par de brincos desses? Doghouse perguntou para Kelly. Ela jogou a caneta nele, que estava sentado ao lado dela. Quando a caneta caiu na mesa, ela a pegou de volta. Todos relaxamos. Uma stalker mulher era uma boa notícia. Mulheres não costumavam matar pessoas. Houve muita atividade nos 2 anos anteriores ao lançamento de Os Destruidores, comentou Glenn, mas diminuiu desde que o irmão morreu e Stapleton sumiu. Ele projetou uma lista na tela e gesticulou em sua direção. Em 5 anos, ela mandou centenas de cartas, algumas delas ameaçadoras. Muito assédio na internet também. A maioria tentando assustá-lo para que ele namorasse com ela. O truque mais velho do mundo, falei. Ouvi Rob rir. Glenn continuou. Ela foi para Los Angeles e descobriu onde ficava a casa dele. Ele acordou uma manhã e a encontrou dormindo em sua banheira, agarrada a uma boneca com o rosto dele colado. O normal de uma stalker mulher, disse Taylor. Correto, concordou Glenn, com um gesto de cabeça. Ela fez de tudo, desde tricotar suéteres até ameaçar suicídio se ele não a engravidasse. Ela meio que, já não passou da idade de engravidar. Segundo ela, não. Alguma ameaça de morte? Perguntou a Maddie. Não que nós saibamos. Não dela, de qualquer forma. Houve uma série recente de insultos descontrolados em um site de fãs, feita pelo usuário Wilbur Odeia Você 321. Estamos de olho nisso. Glenn verificou suas anotações. Acho que nós sabemos como o Wilbur se sente, comentou Kelly. Por que o nome Wilbur parece tão pouco ameaçador? Perguntou Taylor. Porque o Wilbur é o porquinho do livro A Teia de Charlotte. Respondi. Ah, verbalizou Kelly. Senhoras, foco, por favor, pediu Glenn. Se você quisesse que a gente tivesse foco, disse Kelly, não teria começado as coisas com esse pedaço de mau caminho no slideshow. Elas estão embriagadas pelos hormônios, comentou Doghouse. Kelly deu uma cotovelada nele, bem que você gostaria. A reunião foi muito mais breve do que o normal, porque tínhamos acabado de receber o caso.
Compensar o atraso e fazer nossas diligências normais seria uma correria. Glenn nos dividiu em equipes e nos colocou para trabalhar. Glenn designou Rob para analisar a cobertura de mídia de Jack, incluindo seu Instagram, e descobrir quanto de sua vida pessoal estava disponível. Colocou Doghouse para fazer uma avaliação física da casa alugada na cidade, incluindo plantas baixas e características arquitetônicas, informações sobre criminalidade na vizinhança e um mergulho profundo no sistema de segurança. Pediu para Ahmad reunir tudo o que pudesse sobre o rancho dos pais. Designou Kelly para compilar um dossiê sobre a governanta recém-contratada, e Taylor para criar um portfólio abrangente sobre todas as atividades anteriores da Stalker. E quanto a mim? Glenn tentou me mandar para o salão de beleza. Mas que diabos? Perguntei, bem ali na reunião. Você é a principal agente neste caso, Brooks. Precisa ter a aparência adequada. Antes de mais nada, falei, não concordei em ser a principal. As narinas de Glenn se dilataram. Você vai concordar. Olhei para meu terninho. Eu parecia bem, não parecia? Glenn prosseguiu. Se precisar de uma burca, vamos arrumar uma burca para você. E, se precisar de um sari, conseguimos um sari para você. Então, já que está indo para uma mansão alugada toda chique de um astro de Hollywood, vamos ter que dar um trato no seu visual. Não preciso de trato no visual, falei, mas me arrependi no mesmo instante. A sala inteira caiu na gargalhada. Você vai ser a sombra de Jack Stapleton desse jeito? Perguntou Rob. Toquei meu cabelo castanho comum, que já estava caindo do coque baixo, e então olhei para meu terninho em Taylor. Talvez, respondi. Em missão, eu vestia o disfarce que fosse necessário. Já tinha usado de tudo, desde vestidinhos pretos até jaquetas de couro, passando por roupas de jogar tênis. Já tinha me vestido como adolescente, como fã de punk rock e como uma professora desleixada. Eu ficava feliz em ser incógnita. Faria qualquer coisa para interpretar bem o papel. Mas, não importava o que eu usasse nas missões, sempre voltava ao ponto de partida, que eram os terninhos em Taylor, com sapatos baixos, sem saltos, porque era importante ser capaz de correr. Os sapatos são realmente cruciais. Eu ainda estava reagindo à ideia do trato no visual quando Rob disse para Glenn: você devia dar esse trabalho para Kelly. Kelly deu um gritinho de alegria só de pensar na ideia, embora Rob tivesse zero autoridade para tomar aquela decisão. Glenn, que não era muito fã de ser desafiado, virou-se para Rob, e por quê? Rob olhou de relance na minha direção, para que todos soubéssemos exatamente de quem ele estava falando. Ela não é a pessoa certa para isso. Essa decisão não é sua. Rob meio que deu de ombros. Só estou comentando. E, antes mesmo que eu tivesse tempo de considerar que talvez ele tivesse razão, ele foi em frente. Olhe para ela, disse ele. Ela nunca vai parecer como alguém que faz parte daquele mundo. Por Deus, Rob. Era assim que ele ia competir comigo pela vaga em Londres? Me sabotando? Desviei minha atenção do rosto petulante de Rob, que, de repente, pareceu tão mais socável do que eu jamais notara antes, e virei para a direita até encarar Glenn. Você está dizendo que sou a agente principal nisso, quer eu queira quer não? É exatamente o que estou dizendo. Por quê? Porque, se você quer uma chance no emprego de Londres, precisa fazer isso, e precisa fazer direito. Se não arrasar nessa missão, então Rob vai para Londres, e você vai ficar aqui no Texas, fazendo serviço de escritório para sempre. Ele sustentou meu olhar em um pequeno impasse. Então acrescentou, você devia me agradecer. Eu passo. Você vai fazer, disse Glenn. E não vai reclamar, nem fazer de qualquer jeito, nem se sentir vitimizada, nem fazer biquinho porque a vida é injusta. A vida é injusta. Isso não é novidade. Eu sei exatamente o que Rob fez com você, e sei que não é bem a fuga que você estava procurando. Isso não é fuga alguma, interrompi, mas é a melhor oportunidade que você vai ter. Então você vai aproveitar ao máximo. E isso começa com um maldito novo guarda-roupa para que você não fique parada ao lado do homem vivo mais sexy do mundo como uma empregada temporária triste que precisa de um banho. Ele achou que eu fosse me intimidar com esses insultos? Eu comia insultos no café da manhã. Endireitei os ombros. Por que você está me obrigando a provar minha capacidade mesmo sabendo do que eu sou capaz? Eu sei do que a sua antiga versão era capaz. Essa nova você? Ainda não tenho certeza.
Tudo bem, pensei. Nem eu tinha muita certeza. Era tudo o que eu queria? Não, mas era alguma coisa? E eu estava desesperada o bastante para fazer qualquer coisa. Tudo bem, falei. Tudo bem o quê? Tudo bem, vou aproveitar o máximo possível. Blaine me olhou por sobre os óculos de leitura. Pode ter certeza que vai. Mas, acrescentei, erguendo as duas sobrancelhas e fazendo uma pausa, para que ele soubesse exatamente onde eu estava impondo o limite. Nem pensar que eu vou dar um maldito trato no visual. Eu queria dizer que era uma pessoa muito tranquila, que não me incomodava com a fama. Uma vez, Taylor deu de cara com Tom Holland em um bar em Los Angeles e acendeu um cigarro para o amigo dele com um isqueiro Zippo como um cara durão. Nada demais, eu não teria ficado tão calma. Enquanto revisava o arquivo de Jack Stapleton, tive que admitir para mim mesma, se não para mais ninguém, que eu estava o oposto de calma. No papel, ele não era nada diferente de qualquer outro cliente. Tinha conta em banco e cartão de crédito como todo mundo. Tinha 2 carros em Dakota do Norte, uma Wagoner antiga e uma picape, mas alugara uma Range Rover para o tempo que pretendia passar em Houston. Ele tinha tido asma quando criança, e tinha uma receita médica atual para remédios para dormir. Classificados como inimigos desconhecidos, ele tinha várias páginas de fãs malucos que apareceram e desapareceram ao longo dos anos, mas era só isso. Entre associados, amantes conhecidos, estava Kennedy Monroe, e alguém, provavelmente Doghouse, escrevera, Oba, ao lado do nome dela. Nenhuma surpresa. Um arquivo normal, caramba. Tudo bem, ok. Eu não estava alheia ao charme de Jack Stapleton. Quero dizer, eu não era tão fã quanto Kelly. Não tinha o rosto do cara nas minhas meias. Eu vira a maior parte dos filmes dele, exceto Medo da Escuridão, que era um filme de terror, e eu não curtia muito essas coisas. Eu também deixara de lado Trem para Providence, porque tinha ouvido dizer que no final ele se sacrificava para os zumbis, e por que eu iria querer ver isso? Mas eu tinha visto todos os outros, incluindo os imperfeitos tantas vezes que, sem querer, tinha decorado a cena na qual ele confessava, é tão exaustivo fingir odiar você. A atuação dramática dele em Fagulha de Vida era tragicamente subestimada. E, embora bem que você gostaria fosse amplamente criticado por conter todos os clichês de comédias românticas da história, incluindo, entre todas as coisas, uma corrida enlouquecida no aeroporto, aquelas banalidades ainda funcionavam bem, e por isso esse filme era um dos meus favoritos quando eu ficava deprimida. Além disso, o jeito como ele beijara Cat Palmer em Perder para Ganhar. Digno de um Oscar. Por que não havia uma categoria Melhor Beijo entre os prêmios do Oscar? Ele devia entrar para a história só por causa daquele beijo. Na primeira vez que vi, aquilo quase me matou. Tipo, eu quase morri de prazer. Então não era uma coisa não importante que eu tivesse acabado de ser designada para protegê-lo. Note a dupla negativa. Ele não deixava de estar no meu radar. Eu não era não afetada por pensar nele. Eu nunca admitiria, pelo menos não para mim mesma, mas tinha o que alguém podia definir como uma quedinha perfeitamente normal, nada patética, confortavelmente mediana, nem um pouco assustadora, por ele. Você sabe, do jeito que alguém tem uma quedinha pelo capitão do time de futebol do ensino médio. Você não vai sair com o capitão do time de futebol. Você sabe qual é o seu lugar, e o seu lugar é um redator da associação estudantil, um representante dos alunos nos serviços comunitários, o vice-presidente do clube das planilhas. É só um lugar ensolarado para suas fantasias vagarem. Às vezes, ocasionalmente, entre as várias outras coisas importantes que você precisa fazer. Nenhum mal nisso, certo? Não era, no fim das contas, o motivo pelo qual as estrelas de cinema existiam. Para serem fantasias para o restante de nós? Para adicionar um granulado imaginário ao cupcake metafórico da vida. Mas agora a realidade ia colidir com a fantasia. Era o motivo pelo qual eu queria dizer não. Eu gostava da fantasia. Eu não queria que Jack Stapleton se tornasse algo real. Além disso, como proteger uma pessoa que te deixa nervosa? Como ficar concentrada com um Deus vivendo entre humanos de verdade a poucos metros de distância? Blaine tinha uma reputação profissional a manter, mas eu também tinha.
Supostamente, eu devia causar uma impressão muito boa para conseguir o trabalho em Londres, mas o que eu faria se Jack Stapleton aparecesse na minha frente um dia com a mesma camiseta de beisebol azul marinho e centáurea que tinha usado em O Otimista? Santo Deus, eu bem que podia me demitir agora mesmo. Eu tinha visto Jack Stapleton beijar pessoas fictícias, enterrar um pai fictício, implorar perdão fictício e chorar lágrimas fictícias. Eu o vira tomar banho, escovar os dentes, entrar embaixo das cobertas na hora de dormir. Eu o vira descer um penhasco de rapel. Eu o vira abraçar o filho havia muito perdido e depois encontrado. Eu o vira assustado, nervoso, zangado e até mesmo nu na cama, com o amor da sua vida. Nada daquilo era real, claro. Eu sabia disso. Quer dizer, eu não era louca. Não era real, mas parecia real. Era como se fosse real. Eu já me importava com ele, é o que estou dizendo. Sabe aquela distância que mantemos com os clientes? Ele já abrira uma brecha nisso, embora eu nunca tivesse me encontrado com ele. Além disso, havia algo em Jack Stapleton de que eu gostava. O formato de seus olhos, meio doces e sorridentes. O jeito franco como dizia suas falas nos filmes. O modo como olhava para as mulheres que amava. Ah, seria uma longa missão. Mas, e aqui vinha o discurso de incentivo, não impossível. O cara na tela não era a mesma pessoa na vida real. Não podia ser. O cara na tela dizia coisas engraçadas porque roteiristas engraçados escreviam suas falas. O cara na tela parecia perfeito porque o departamento de produção arrumava seu cabelo, fazia sua maquiagem e escolhia suas roupas. E aquele abdômen tanquinho? Ninguém tinha aquilo de graça. Ele provavelmente passava horas e mais horas para manter aquela coisa. Horas que seriam muito mais bem aproveitadas, digamos, para combater a pobreza, resgatar cãezinhos abandonados ou, não sei, ler um livro. Talvez, se houvesse misericórdia no universo, ele não fosse nada como eu sempre imaginara. Talvez ele fosse tão desagradável quanto a maioria dos meus clientes. Ser desagradável poderia ajudar, mas eu também aceitaria que ele fosse burro, mal educado, preguiçoso, pomposo, narcisista, qualquer coisa que pudesse rebaixá-lo a uma pessoa comum, real, meio irritante, como todo mundo, e que me deixasse fazer meu trabalho. Quero dizer, claro, eu teria preferido manter a fantasia. Mas a realidade também tinha sua utilidade.